Veremos agora o contrato de doação. Pela doação, o doador transfere do seu patrimônio bem ou vantagem para o donatário, sem qualquer remuneração. Quais são os elementos essenciais de um contrato de doação? De um negócio de doação. Primeiro é a contratualidade. A doação é um contrato unilateral em que coloca apenas uma das partes na posição de devedor. Apenas o doador é que fica na posição de devedor. É um contrato formal, já que é um negócio formal, que deve ser formalizado por meio de um contrato, e gratuito, já que somente o donatário é que tem acréscimo no seu patrimônio. O doador não tem qualquer acréscimo no seu patrimônio, porque não é remunerado pela doação feita. Outro elemento fundamental da doação é o ânimos, a vontade do doador, o animus donandi, o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, de abrir mão de parte do seu patrimônio em favor do donatário. Esse caráter de liberalidade, ele não é afastado nem mesmo nas doações feitas em contemplação de merecimento. O artigo 540 prevê que a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou agravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Também é um elemento essencial da doação a transferência de bens ou de direitos patrimoniais do doador para o donatário. Pode ocorrer, todavia, que o doador ele se reserve no direito de reaver os bens doados se ele sobreviver ao donatário. Então, se o óbito do donatário ocorrer antes do óbito do doador, o doador pode reaver esses bens se dessa forma ficar pactuado. É o que prevê o artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Quarto elemento essencial da doação, a aceitação do donatário. É essencial que o donatário aceite a doação. Essa aceitação pode ser expressa ou pode ser presumida. A aceitação presumida, tácita, pode resultar do silêncio do donatário, mas também pode ser revelada pelo comportamento dele que se mostra incompatível com uma intenção de recusa. Agora, se a doação for com encargo, é imprescindível que o donatário aceite de forma expressa e consciente. Então, em geral, a aceitação pode ser tácita, exceto se a doação for com encargo, se impuser ao donatário a prática de algum ato. Neste caso, a doação deverá ser aceita de forma expressa e consciente. Mesmo nascituro pode receber doação, e a aceitação da doação feita ao nascituro deverá ser manifestada pelo representante legal. A doação pura, feita em favor de absolutamente incapaz, não exige aceitação expressa. A doação pura só pode beneficiar o absolutamente incapaz, então não há motivo para não se presumir a aceitação tácita. As doações sob condição suspensiva de casamento futuro ou filhos futuros não podem ser impugnadas por falta de aceitação e somente ficarão sem efeito se o evento futuro não ocorrer. Por se tratar de uma obrigação gratuita, o Código impõe algumas limitações à liberdade de doar. A primeira limitação à liberdade de doar é aplicável ao absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, ele não pode doar.
A doação realizada pelo absolutamente incapaz é uma doação nula. Outra limitação é imposta à pessoa casada. A pessoa casada pode doar, mas ela precisa do consentimento do outro cônjuge para realizar essa doação, exceto se o casamento for em regime de separação absoluta de bens, se a doação for remuneratória ou se a doação for propter núpcias, feitas aos filhos por ocasião do casamento ou para que possam estabelecerem economias separadas. Então, regra geral, as pessoas casadas só podem doar se houver o consentimento do outro cônjuge. Não será necessário nas exceções legais. Também há uma liberdade de doar em relação aos bens, a quantidade de bens. É proibida a doação que engloba todos os bens do doador, sem reserva de parte do patrimônio. O artigo 548 estabelece que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou de renda suficiente para a subsistência do doador. O doador não pode abrir mão de todo o seu patrimônio e não reservar parte necessária para a sua própria sobrevivência. É nula também a doação em relação à parte que excede aquilo que poderia dispor o doador em testamento. Pois, se houver herdeiros necessários, o testador ele só pode dispor de metade da herança. Aquela doação que ultrapassar a parte que poderia dispor em testamento é considerada uma doação inoficiosa. É nula a doação quanto à parte que exceder a do que o doador, no momento da liberalidade, podia dispor em testamento. A doação feita de ascendentes para descendentes importa em adiantamento da legítima, em adiantamento do que seria a herança, devendo ser, por isso, conferidas no inventário do doador por meio de colação. Então, a doação feita de ascendente para descendente, os bens doados são colacionáveis, devem ser colacionados no inventário. Artigo 544. Também é vedada a doação fraudulenta, ou seja, a doação que tem por fim tornar o doador insolvente, podendo os credores pleitearem a anulação, a não ser que o donatário, com o consentimento dos credores, assuma o passivo do doador. Então, não pode o doador abrir mão do seu patrimônio, se tornar insolvente quando tem que efetuar o pagamento de débitos. Nesse caso, os credores eles têm legitimidade para pleitear a anulação desta doação, a não ser que o donatário, aquele que recebeu os bens do doador, com o consentimento dos credores, assuma a responsabilidade por efetuar o pagamento dos débitos. Por fim, não pode o cônjuge adúltero fazer doação ao seu cúmplice, sob pena de anulabilidade. Certo? Essas são as restrições à liberdade de doar. Aqui temos algumas espécies de doação. Primeiro, a doação pura e simples, que é a doação feita por mera liberalidade do doador, sem condição presente ou futura, sem encargo, sem termo, ou seja, sem qualquer restrição. É a mera disposição de parte de seu patrimônio, de bem ou vantagem para o donatário, sem qualquer razão, sem qualquer motivo, sem qualquer imposição de conduta a ser praticada pelo donatário. Doação modal, com encargo ou onerosa é a doação em que o doador impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, em proveito de terceiro ou de interesse geral. O doador ele entrega parte de seu patrimônio ao donatário, mas exige que ele pratique algum ato em favor de alguém, em favor de um terceiro ou em favor do próprio doador,
para que essa doação ela seja válida e seja eficaz. Artigo 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Nesta última espécie, se desta última espécie for o encargo, ou seja, se o encargo for o interesse geral, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. Então, a doação feita com encargo e esse encargo estabelecido em interesse geral, o Ministério Público tem legitimidade para exigir o cumprimento do encargo depois da morte do doador, se o doador não houver exigido ele mesmo o cumprimento do encargo. Doação remuneratória. A doação remuneratória é aquela feita em caráter de retribuição por um serviço prestado pelo donatário, mas cuja prestação não pode ser exigida, não pode se exigir uma contraprestação por aquele serviço prestado pelo donatário. Se fosse exigida uma contraprestação, aí não seria uma doação, mas seria um pagamento por um serviço prestado. No caso da doação remuneratória, o donatário presta um serviço que não é remunerado, ou que foi remunerado, mas o doador ainda assim efetua uma doação por conta daquele serviço prestado, por ter talvez ficado muito agradecido pelo ato praticado pelo donatário. Cabe a alegação de vício do bem doado, já que se trata de uma espécie de doação onerosa. As doações remuneratórias, elas não são revogáveis em razão de ingratidão, e as doações remuneratórias de serviços feitos a ascendentes não estão sujeitas à colação, então não importam em adiantamento da legítima. Doação sob forma de subvenção periódica. Trata-se de uma doação de trato sucessivo em que o doador estipula rendas a favor do donatário. Por regra, com a morte do doador ou do donatário, extingue-se a obrigação da doação de subvenção periódica. Todavia, pode, excepcionalmente, a doação por subvenção periódica ultrapassar a vida do doador se houver estipulação nesse sentido no contrato. A morte do donatário sempre ocasiona a extinção da doação. A morte do doador, em regra, ocasiona a extinção, mas se houver estipulação em sentido contrário, não ocasionará. Doação conjuntiva é aquela que conta com a presença de 2 ou mais donatários, presente uma obrigação divisível. Em regra, há uma presunção relativa de divisão igualitária da coisa em cotas iguais entre os donatários. Mas o instrumento contratual pode dispor de forma diversa, pode dispor que um dos donatários recebe 3/4 e o outro 1/4. A regra é metade para cada um, mas a liberdade contratual pode garantir a distribuição de forma diferente. Doação à entidade futura. A lei possibilita a doação a uma pessoa jurídica que ainda não existe, condicionado a sua eficácia à regular constituição da entidade. A entidade ela deve ser constituída no prazo de 2 anos contados da efetuação da doação. Se a instituição não for criada nesses 2 anos, aí a doação caducará, certo? E quais são as hipóteses de revogação da doação? A doação é um ato de liberalidade por parte do doador. O doador ele não pode revogar unilateralmente a doação, mas a doação pode ser revogada em caso de ingratidão do donatário ou em caso de inexecução do encargo ou modo. A ingratidão envolve matérias de ordem pública. Tanto é assim que o artigo 556 do Código Civil em vigor proíbe a renúncia prévia ao direito de revogar a doação por ingratidão,
há um interesse público que essa doação ela seja revogada se o donatário for ingrato com aquele ato de liberalidade com o qual foi beneficiado. Se houver, então, uma cláusula no sentido de renúncia prévia ao direito de revogação da doação por ingratidão, essa cláusula é nula, mantendo-se o restante do contrato. O artigo 557 do Código Civil, ele traz o rol dos motivos que podem levar à revogação por ingratidão. Quais são esses motivos? Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, contra o doador. Se cometeu contra o doador, ofensa física. Se injuriou gravemente ou o caluniou. Se, podendo, recusou ao doador alimentos de que este necessitava. Essas hipóteses previstas no artigo 557, como eu já disse, é uma matéria de ordem pública. Essas hipóteses são de ordem pública. O interesse da revogação da ingratidão, da doação por ingratidão, é um interesse público, que justificaria entender que esse rol do 557 é um rol taxativo. Mas há um enunciado do Conselho da Justiça Federal, na primeira jornada de direito civil, o enunciado 33, que estabelece que o Código Civil vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal do artigo 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses. Esse enunciado ele consubstancia entendimento doutrinário majoritário que segue a tendência de entendimento pela qual as relações tratadas no Código Civil são meramente exemplificativas e não taxativas. Conclui-se assim que qualquer atentado à dignidade do doador por parte do donatário pode acarretar a revogação da doação por ingratidão, cabendo análise no caso a caso. Também pode ocorrer a revogação por indignidade quando o ofendido pelo ato do donatário for cônjuge, ascendente, descendente, ainda que por adoção ou irmão do doador. É o que prevê o artigo 558. Então, o artigo 558 se une ao 557 para ampliar as hipóteses de ingratidão não só para atos praticados contra o doador, mas também contra as pessoas próximas ao doador, ao seu cônjuge, descendentes, ascendentes e irmãos. O prazo de revogação é de 1 ano, a contar da data em que o doador tiver conhecimento do fato que autoriza a revogação. Em algumas hipóteses, mesmo tendo o donatário praticado um ato considerado de ingratidão, não será possível a revogação da doação. Quais são essas hipóteses? Doação remuneratória, doação onerada com encargo já cumprido, doação que se fizer em cumprimento de obrigação natural e as doações feitas para determinado casamento. Nessas 4 hipóteses, não poderá haver a revogação da doação, ainda que houver um ato de ingratidão por parte do donatário. A doação pode ser revogada também se houver um descumprimento do encargo imposto. Artigo 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador deverá notificar judicialmente o donatário, assinalando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Então, é possível a revogação da doação por descumprimento do encargo, mas antes de realizar a revogação, o doador deve constituir o donatário em mora, notificando-o judicialmente para que, no prazo assinalado, cumpra o encargo. Nosso próximo contrato
é o contrato de locação de coisas. Locação de coisas pode ser conceituado como o contrato pelo qual uma das partes, o locador, se obriga a ceder à outra parte, o locatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de uma coisa não fungível, infungível, mediante certa remuneração que é denominada aluguel. As disposições do Código Civil a respeito da locação de coisa são disposições gerais, se aplicam aos contratos de locação em geral. Na legislação especial, nós temos diversas normas que se aplicam a contratos de locação específicos. Então, se a locação for de imóvel destinado à residência, indústria, comércio, prestação de serviços, a locação será regida pela Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. Se for destinada à agricultura, pecuária ou extrativismo, a locação será regida pelo Estatuto da Terra. O artigo 1º da Lei de Locações exclui do seu âmbito as locações de imóveis públicos ou bens que integram o patrimônio público, que aí é regido pela Lei de Licitações. As vagas autônomas de garagem, o espaço destinados a veículos, que aí é regido pelo Código Civil. Os espaços publicitários, que também são regidos pelo Código Civil, a alocação de espaços em apart-hotéis, hotéis, residências ou equiparados, flats, nesse caso também se aplicam as disposições do Código Civil e pode ser aplicável também o Código de Defesa do Consumidor. O arrendamento mercantil ou leasing, que tem uma legislação própria, a Lei 6.099 de 74. Então, o que é importante a gente entender é que essas disposições do Código Civil são a regra geral. Tratando-se de locação em que envolva bem específico disciplinado por lei específica, aí se sobrepõe às disposições do Código Civil, tá? Então, é importante estudar a Lei de Locações, que não será objeto da nossa aula. Nossa aula só será objeto a locação de coisas de acordo com as disposições do Código Civil. O artigo 565, ali no slide, ele conceitua a locação de coisas, nós já abordamos o conceito, então abordaremos agora os deveres do locador. Quais são os deveres do locador, previstos no artigo 566 do Código Civil? O locador ele tem o dever de entregar ao locatário a coisa com todas as suas pertenças e em condições de ser utilizada. Tem o dever de manter o bem nesse estado na vigência da locação e garantir ao locatário o uso pacífico na forma pactuada. Se houver desrespeito a esses deveres, o locatário poderá rescindir a locação sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. O locador tem também o dever de resguardar o locatário contra turbações ou esbulhos cometidos por terceiros, tendo ambos legitimidade para promover as competentes ações possessórias. O locador, ele é possuidor indireto do bem, enquanto o locatário fica na posição de possuidor direto enquanto estiver na posse direta do bem. Então, os dois têm legitimidade para ajuizar a ação possessória, porque ambos estão na posse do bem. E quais são os deveres do locatário? O locatário tem o dever de servir-se da coisa alugada para os usos convencionais ou presumidos da natureza dela, tratando a coisa como se fosse sua. Então, se a alocação é para fins comerciais, o locatário ele pode utilizar aquele bem para fins comerciais. Mas se for para um uso individual, um uso privado, o locatário não poderá usar essa coisa de forma comercial. O locatário tem o dever de pagar pontualmente o aluguel no prazo ajustado. Na falta de ajuste, de acordo com os costumes do lugar, sob pena de caracterização do inadimplemento contratual. O locatário tem o dever de levar ao locador
conhecimento sobre turbação de terceiro que se pretendam fundadas de direito. E também tem o dever de restituir, ao final do contrato, a coisa ao locador no estado em que recebeu, salvo as deteriorações naturais do uso. E se a coisa objeto da locação for alienada? Se for alienada, o novo proprietário não é obrigado a respeitar o contrato de locação, a não ser que o contrato esteja em vigência por prazo determinado e contenha cláusula de sua vigência no caso de alienação. Além disso, esse contrato deve estar registrado no registro de imóveis ou no cartório de títulos e documentos. Então, regra geral, o novo proprietário não é obrigado a respeitar o contrato de locação. Deverá, entretanto, respeitar esse contrato se o contrato for por prazo determinado, se houver cláusula de vigência no caso de alienação, e se esse contrato estiver registrado no registro de imóveis ou no cartório de títulos e documentos, hipótese em que se presume a publicidade desse contrato e dessa cláusula de vigência, ainda que em caso de alienação. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se a locação aos seus herdeiros, o que comprova que o contrato não tem natureza personalíssima. Quanto às benfeitorias, o locatário tem o direito de retenção quantas necessárias em todos os casos. Quanto às benfeitorias úteis, o locatário só terá direito de retenção se essas benfeitorias forem previamente autorizadas pelo locador. Há uma súmula do STJ a respeito das benfeitorias, a súmula 335, que prevê que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, as partes podem pactuar previamente que não haverá direito à indenização ou à retenção por parte do locatário. A alocação de coisas de acordo com as disposições do Código Civil são essas. Passamos então ao próximo contrato, contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa a outra de forma gratuita ou eventualmente onerosa, e a pessoa que recebe a coisa se obriga a devolver a coisa emprestada ou outra coisa da mesma espécie. Consiste, portanto, na utilização de bem pertencente a outrem, acompanhado do dever de restituição. O contrato de empréstimo pode ser de duas espécies, comodato ou mútuo. O contrato de comodato, que é um contrato unilateral, benéfico e gratuito, neste contrato, há a entrega a outra pessoa de uma coisa infungível para ser utilizada por um tempo determinado e devolvida ao final do contrato. Então, o comodante entrega ao comodatário uma coisa, um bem seu infungível, para que o comodatário utilize esse bem por um período determinado e, ao final desse período, entregue ao comodante, restitua ao comodante o seu bem. O contrato é intuito persona, baseado na confiança entre o comodante e o comodatário. Não exige forma escrita, não sendo contrato solene ou formal. É um contrato de natureza real, porque o comodato se perfaz com a tradição do objeto, com a entrega da coisa do comodante para o comodatário. Os tutores e curadores, administradores de bens alheios, eles não podem dar coisa em comodato, sem autorização especial. Quais são as obrigações do comodatário, daquele que recebe o bem do comodante?
ele tem a obrigação de guardar e conservar a coisa emprestada como se fosse sua. Correm por conta do comodatário os ônus de guarda e manutenção da coisa, não podendo recobrar do comodante as despesas ordinárias feitas com o uso e gozo da coisa. O comodatário deve se limitar ao uso da coisa de acordo com o estipulado no contrato ou de acordo com a natureza da coisa, sob pena de responder por perdas e danos. Se o comodante empresta, por exemplo, um veículo ao comodatário para que o comodatário faça uma visita a um parente doente, o comodatário não pode utilizar esse veículo para fazer uma viagem para outro local. O contrato foi estipulado para um determinado uso, uma viagem exclusiva para a visita de um parente doente. Não pode o comodatário resolver fazer um tour pelo país com o veículo do comodante. O comodatário tem ainda a obrigação de restituir a coisa emprestada no momento devido. Se não houver prazo, a restituição ela deve se dar ao final do tempo necessário para o uso do concedido. Por exemplo, se o empréstimo for de uma área rural, se o comodato for de uma área rural para uma safra de milho, é natural que se aguarde o tempo necessário para a semeadura e a colheita para que esse contrato, para que a área seja restituída ao comodante. Enquanto não transcorrer esse tempo, não pode o comodante solicitar a restituição dessa área, porque o comodatário teve despesas para que essa área fosse preparada para o uso devido, para a plantação de milho. Então, é necessário que se aguarde o tempo necessário para o uso concedido. O comodatário responde ainda pela mora. Se transcorrido o prazo, ele não restituir o bem, ou transcorrido o tempo necessário para o uso, ele não restituir o bem, ele suporta os riscos e arca com as consequências da deterioração da coisa. Quando o comodato for por prazo determinado, o comodante pode ingressar com ação de reintegração de posse, sem prejuízo de outras consequências previstas em lei. Em tais casos, encerrado o prazo, haverá mora automática do devedor. Se não houver prazo fixado, a coisa, como já dita, será utilizada conforme sua natureza. Fim da utilização, o comodante deverá notificar o comodatário para devolvê-la, constituindo em mora. Não sendo atendido o comodante, caberá também a ação de reintegração de posse, sem prejuízo de outras penalidades. Uma vez constituído em mora o comodatário, seja pelo comodato com prazo ou pelo comodato sem prazo, o comodatário ele responde pelo aluguel da coisa, que pode ser arbitrado pelo comodante até a restituição da coisa. Referente a essa fixação, chamada de aluguel-pena, o Conselho da Justiça Federal tem o enunciado 180, aprovado na terceira jornada de direito civil, que estabelece que a regra do parágrafo único do artigo 575 do novo Código Civil, que autoriza a limitação pelo juiz do aluguel arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado pelo comodante, autorizado pelo artigo 585, segunda parte do novo Código Civil. Então, pelo teor desse enunciado, é facultativo ao juiz reduzir o aluguel arbitrado pelo comodante se esse valor for excessivo, a exemplo do que ocorre com a locação também prevista no Código Civil. Se o valor da locação for excessivo, o juiz pode reduzir o valor arbitrado. Ainda dentre as obrigações do comodatário, temos a de responder pelos riscos da coisa. Se, caindo em risco a coisa emprestada, o comodatário deixar de salvá-la para salvar coisa própria, ele responde pelo dano ocorrido, ainda que em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
Então, imaginem que o comodatário tem em sua residência um objeto emprestado, uma coisa que é objeto de um contrato de comodato. Imagine que é uma roupa emprestada. Se essa residência pega fogo por um caso fortuito, o comodatário ele deve primeiro salvar a roupa do comodante, para depois salvar as suas coisas. Se ele optar por salvar primeiro as suas coisas, ele responderá pela perda da coisa, ainda que essa perda se dê por conta de um caso fortuito. Quais são as obrigações do comodante? O comodante ele não pode pedir a restituição da coisa antes do prazo ou antes do tempo necessário para o uso concedido. Outra espécie de empréstimo é o mútuo. O mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis, sendo partes do contrato o mutuante e o mutuário. No contrato de mútuo, a transferência do domínio da coisa emprestada, que por ser fungível, em regra consumível, possibilita a transferência de propriedade ao mutuário com a simples tradição. O mutuário se obriga a restituir outra coisa da mesma espécie, na mesma quantidade e da mesma qualidade. Então, enquanto no comodato o objeto, a coisa, é infungível, então a obrigação de restituir se refere àquela coisa entregada, aquela coisa entregue. No contrato de mútuo, o objeto, a coisa, é fungível, muitas vezes consumível. Então, a obrigação do mutuário é de restituir uma coisa da mesma qualidade, na mesma quantidade e da mesma espécie. Então, imaginem um mútuo em dinheiro. Eu recebo R$100 do mutuante. Eu tenho a obrigação de restituir R$100. Não será aqueles mesmos R$100, aquela mesma nota. Será uma outra cédula, mas será o mesmo valor, a mesma espécie, a mesma qualidade e a mesma quantidade. Em regra, o mútuo feito a menor, sem autorização de seu representante ou daquele que detiver a guarda, não poderá ser reavido nem pelo mutuário, nem do mutuário, nem do fiador. Trata-se, portanto, de um caso de ineficácia do negócio, pois a obrigação é natural ou incompleta. A dívida existe, mas não há correspondência de responsabilidade. Há alguns casos, entretanto, em que o valor poderá ser reavido pelo mutuante. Quais são esses casos? Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, ratificá-lo posteriormente. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para seus alimentos habituais. Se o menor tiver ganhos com o seu trabalho. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor ou se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Quanto ao mútuo feneratício ou oneroso, previsto no artigo 591 do Código Civil, o mútuo feneratício ele se destina a fins econômicos. Os juros podem ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a Selic, se não houver convenção entre as partes ou disposição legal diversa. As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é que têm a prerrogativa de realizar esse mútuo feneratício. E aí há também normas especiais na legislação esparsa que disciplinam essa matéria. Nosso próximo contrato é a prestação de serviço. Prestação de serviço é o contrato pelo qual alguém, o prestador, se obriga, se compromete a realizar uma determinada atividade de conteúdo lícito
material ou imaterial, no interesse de outrem, no interesse do tomador, mediante certa e determinada remuneração. Para que a prestação de serviço seja regida pelo Código Civil, é necessário que não estejam presentes os elementos de uma relação de trabalho, continuidade, dependência, subordinação. Nesse caso, se houver a presença desses elementos, a prestação será regida pela CLT, se tratará de uma relação trabalhista, não o Código Civil. A aplicação do Código Civil é uma aplicação subsidiária, como prevê o artigo 593. Quais são as causas de extinção dessa relação de prestação de serviço? A primeira causa de extinção é o escoamento do prazo. Então, se houve a contratação de um determinado serviço para ser cumprido por um período, fim desse período, se extingue o contrato. Também pode ser extinto pela conclusão da obra. Então, se eu contratei um indivíduo para fazer uma pintura, seja uma pintura na casa, seja a realização de um quadro, concluída a obra, extingue-se o contrato de prestação de serviço. Também pode ser extinto mediante a rescisão do contrato mediante o aviso prévio. Então, uma parte, o tomador ou o prestador decidem colocar fim àquela relação contratual e aí fazem um aviso prévio para a outra parte. Também poderá ser extinto pelo inadimplemento ou pela impossibilidade de continuação do contrato motivado pela força maior. Então, por algum motivo externo às partes, aquela prestação não pode ser executada. No caso de resilição unilateral do contrato, em que é necessária o aviso prévio a uma das partes, o artigo 599 prevê que essa resilição ela deverá observar os seguintes prazos: 8 dias, se a retribuição houver fixado por tempo de um mês. Então, se a prestação de serviço, o pagamento pela prestação de serviço for mensal, o contrato ele poderá ser rescindido unilateralmente desde que o aviso prévio seja realizado com 8 dias de antecedência. Agora, se o pagamento for ajustado de forma semanal ou quinzenal, o aviso prévio deve ser com uma antecedência de 4 dias. E se o pagamento for contratado por 7 dias, aí a rescisão unilateral poderá ser avisada na véspera. Muito bem, vamos encerrar então este vídeo e retornamos com os próximos contratos no próximo vídeo.